Olá galera, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma alternativa, né? Uma possibilidade da gente fazer conexão com o servidor MySQL via código PHP e enviar e receber dados desta conexão. Dá para fazer isso de várias maneiras, o que eu vou mostrar aqui é uma possibilidade, mas existem outras possibilidades, claro. Bom, para a gente fazer então, eu criei uma base de dados bem pequenininha com uma tabela só, para a gente fazer esse momento inicial. Essa tabela se chama veículo, ela tem seis atributos aqui. O ID, o fabricante, modelo, ano, placa e o status. O ID ele é a chave primária e autoincremento. E o status também, ele já está com um valor padrão, então na hora de cadastrar eu nem estou enviando status, tá? Isso aqui é só para um uso futuro mesmo. A estrutura dessa tabela, ela já tem alguns dados, que eu já fiz alguns testes aqui. Ela tem alguns dados, só apresentar a estrutura dela. Então tem aqui os tipos. Aqui está o valor padrão do status e o autoincremento do ID, que também é chave primária. Beleza, então vamos para o código. Quer dizer, antes da gente ir para o código, queria que vocês fizessem um teste aí rapidinho. Talvez vocês já tenham até feito, né? Quem não fez ainda, colocar algum código PHP aí propositadamente errado para ver se está aparecendo mensagem de erro lá no navegador. Porque às vezes nessas instalações, em algumas instalações, a configuração de apresentar ou não mensagem de erro vem desabilitada. Se estiver desabilitada, nesse momento, a gente precisa habilitar, né? Principalmente quando a gente está aprendendo sobre a linguagem, a gente precisa que essas mensagens de erro apareçam para a gente saber o que está acontecendo. No meu caso aqui, essa configuração ela é feita aqui, ó. Eu estou no Linux, né? MX Linux. Quando eu instalei o Champ, ele não cria uma pasta chamada Champ, ele é instalado dentro de uma pasta chamada LAMP, que já é reservada aqui para o Linux. Dentro dessa pasta LAMP eu tenho htdocs, que é aquela raiz do servidor, e tem também, entre outras, essa pasta etc, etc. E nessa pasta é que eu tenho o arquivo de configuração do PHP, php.ini. Eu lembro que no Windows, na própria bandejinha que aparecia aqui no canto inferior direito, quando a gente clica com o botão direito lá, tinha as opções de configuração. Se não me engano, já tinha acesso também a essa configuração do PHP. Mas nós vamos abrir esse arquivo e vamos procurar uma configuração relacionada a error reporting, algo mais ou menos desse tipo. Aqui, ó, error report. São várias opções que a gente pode colocar para essa propriedade de configuração. Essas possibilidades estão explicadas aqui em cima, tá? No caso aqui, all é para mostrar tudo. O meu, a princípio, quando eu instalei, não estava com isso aqui não. Estava com uma dessas diferentes aqui, então não estava mostrando exatamente tudo. Eu vim aqui e troquei para mostrar tudo. E aqui embaixo estava com off, display erros, estava com off, eu troquei para on também. E aí salvei o arquivo e reinicio o servidor. E aí a ideia é que as mensagens de erro, né, dos nossos erros de código, passem a aparecer lá no navegador quando a gente fizer a execução desse código. Beleza. Para a gente fazer então a nossa conexão com a base de dados, a primeira coisa que a gente precisa é estabelecer uma conexão. Para a gente estabelecer uma conexão, eu criei aqui uma classe de conexão. É uma sugestão de código também, dá para fazer de outras maneiras. E o que essa classe de conexão faz? Ela cria um objeto específico de uma classe específica que o PHP já fornece, que se chama PDO. Essa classe ela representa então uma conexão com o banco de dados. O PDO ele pode se conectar com diversas bases de dados, tá? Não somente com MySQL, e o que vai fazer com que ele se conecte com uma ou com outra é a string de conexão que a gente tem aqui. Tá, então eu comecei criando essa minha classe de conexão. Eu tenho aqui alguns atributos que são dados básicos para conexão. No caso, esse DSN, a gente tem ali a string de conexão definindo qual que é
o SGBD que a gente vai conectar nele e depois os parâmetros de conexão. Onde que esse SGBD está, né? Host, localhost, que ele está aqui mesmo na minha própria máquina. O nome da base de dados. Então, dbname igual e o nome que eu dei para minha base de dados. E a porta padrão do MySQL é 3306. Como eu não alterei, então está aqui 3306 mesmo. Na verdade, eu até poderia retirar isso aqui. Eu tenho obrigação de colocar quando é uma porta diferente. Beleza. Usuário e senha e uma propriedade também para ser a minha própria conexão, que é o objeto da classe PDO, quando eu criar essa conexão. Porque às vezes eu vou precisar dessa conexão lá fora e aí eu deixei isso aqui na forma de um atributo e esses métodos devolvem esse atributo quando for o caso. Tem dois métodos aqui principais. Ah tá, antes disso, estou trabalhando com atributos estáticos, né? Porque a ideia é não ficar criando várias conexões. A ideia é criar uma conexão só e se em algum outro momento um outro código solicitar essa conexão novamente e já existiu uma criada, a gente simplesmente devolve aquela que já foi criada. Por isso estou trabalhando com atributos estáticos e com os métodos estáticos também. O getConexão. Eu coloquei aqui um tipo de retorno só para poder me facilitar onde eu chamo isso aqui. Isso aqui não é obrigatório, mas me facilita em alguns momentos. E aí o que eu pergunto? Se a conexão, né, que é essa propriedade que estiver nula, se ela estiver nula, eu vou criar uma conexão. Eu coloco um try-catch, porque o estabelecimento de conexão às vezes dá algumas exceções. Já tem um tipo de exceção previsto também para o PDO, então eu coloco isso dentro de um try-catch. E nesse try-catch, o que eu faço? Eu instancio um objeto da classe PDO passando esses parâmetros que eu já defini aqui em cima. A string de conexão, o usuário e a senha. A senha está aqui para frente. E aí, se der alguma exceção, por enquanto só estou mostrando na tela mesmo a mensagem da exceção que deu, tá? Mas poderia fazer um tratamento mais específico aqui. E depois retorno isso. Então, se alguém precisar dessa conexão fora dessa classe, ele vai acionar isso daqui e vai receber a conexão, se ela tivesse sido executada, se ela tivesse sido estabelecida corretamente. Uma observação aqui também, que é como são propriedades estáticas, a forma de acesso, ao invés de ser aquela setinha, igual nós vamos ver daqui a pouco, é utilizando 4 pontos, tá? Quando são atributos estáticos, a gente utiliza isso aqui. O nome da classe, ao invés de utilizar um objeto da classe, setinha, a propriedade ou o método, a gente utiliza o nome da classe, 4 pontos, e a propriedade ou o método que a gente quer acessar. E a gente tem também o getPreparedStatement, que é quando a gente quer executar um comando SQL, que às vezes recebeu dados do usuário, ao invés de a gente executar ele direto através da conexão, a gente primeiro faz a preparação daquele comando, né? É uma forma também de dar um pouco mais de segurança ao código. Então eu criei esse método também para poder fazer a preparação do comando. Então, lá fora, quando algum DAO, por exemplo, precisar fazer uma inclusão no banco, ele, ao invés de chamar direto a conexão para poder rodar o comando, ele primeiro vai pedir para poder fazer a preparação desse comando. E a preparação desse comando usa a conexão, a própria conexão daqui mesmo. Então, ele primeiro pergunta aqui se ela não está nula, né? Se ela estiver nula, ele não vai conseguir fazer a preparação do comando, porque a preparação é feita pelo objeto de conexão. O objeto de conexão aciona um método dele, chamado prepare, e passa o comando SQL e ele vai fazer a preparação do comando, e o que ele retorna é um outro objeto diferente, um objeto dessa classe aqui, PDO Statement. E aí também está dentro de um try-catch, né, para poder capturar alguma exceção, e no final eu retorno um objeto dessa aqui. Então o getConexão retorna um objeto PDO, né, que é o próprio objeto da conexão especificamente, e o getPreparedStatement retorna um objeto PDO Statement, que é um objeto que tem um comando SQL preparado. Beleza. E para a gente testar isso então? Bom, eu fui testar isso em cima dessa base de dados que eu criei aqui. Então eu precisei, a conexão é uma só aí para o sistema. Agora,
as classes de modelo, as classes de DAO. Aí a gente faz uma para cada, vamos dizer assim, tabela que a gente precisa inserir dados nela através do código, né? Então, eu fui criando esses outros arquivos. A minha pasta, que está lá dentro de htdocs, é essa aqui, ó, DW1 2021.2. E dentro dela eu criei uma classe chamada DAO e uma modelo. A ideia é seguir um pouco do que vocês já viram nas outras linguagens, mas também dá para estruturar isso aqui de outras maneiras. Eu coloquei uma DAO e uma modelo. Dentro da DAO eu coloquei já essa classe de conexão e depois coloquei a DAO veículo, que é a DAO dessa tabela que a gente vai fazer inserção e busca dela, tá? Mas antes de eu criar esse DAO veículo, eu aqui no modelo criei a veículo mesmo, que é a modelo de veículo. O que é uma classe de modelo? A classe de modelo é aquela que representa a minha tabela do banco de dados. Então, eu simplesmente criei uma classe com o mesmo nome. Acho que aqui eu estou colocando maiúsculo, se não me engano, lá no banco de dados está minúsculo. Mas no código, geralmente, o nome de classe são maiúsculos, né? E eu coloquei um atributo para cada um desses campos, para cada um desses atributos que eu tenho lá na tabela. E fiz um get e um set para ela, tá? Nem acrescentei construtor porque eu não estou utilizando. Mas se você for querer, por exemplo, já na hora que construir um objeto desse, já passar todos os parâmetros, você pode colocar um construtor aqui. Você pode colocar um construtor aqui com passando essas coisas. Então você pode passar aqui o ID, o fabricante, o modelo, o ano, a placa, etc. E aqui você fala this ID, recebe ID, this fabricante, recebe fabricante, etc. Depende de como você for utilizar, tá? No meu caso ainda não estou utilizando assim, então eu nem tinha colocado o construtor, coloquei ele vazio aqui nesse momento. Depois, se a gente precisar, a gente pode alterar também. Beleza. Com essa classe pronta, aí eu já passei para fazer a construção do DAO. Na verdade, eu testei essa classe antes, tá? Eu instanciei ela lá no index, eu instanciei ela, fiz vários sets nela, né? Fiz set ID, set fabricante, set modelo, etc. E depois fiz os gets respectivos, mostrando na tela para saber se estava compatível. E aí, depois que eu fiz isso, eu passei para fazer a DAO. O que é a DAO? A DAO é uma classe também vinculada. DAO veículo é uma classe também vinculada aqui aos veículos, só que a responsabilidade dela é enviar dados para o banco, recuperar dados do banco, fazer aquelas operações mais de banco com esses dados e utilizando a conexão. Então, vou mostrar ela aqui agora. Ela tem, por enquanto, só 2 métodos. Eu não fiz tudo por enquanto. Fiz só um método para listar todos. Então, ele vai simplesmente fazer um select de todos os dados daquela tabela no banco. E um método chamado inclui, que ele vai fazer um insert, dos dados de um veículo no banco, tá? Bom, qual que é a lógica do lista? Ele prepara o SQL. Esse SQL, na verdade, aqui não precisa nem ser preparado, porque ele não tem nenhum parâmetro. Mas acabou que eu preparei. Vou deixar aqui. Dá para usar um outro método da própria conexão diretamente para fazer essa consulta, tá? Mas está aqui como preparado, eu vou deixar. Eu preparei o comando, já direto aqui. Poderia ter colocado ele também numa variável antes, necessário, enfim. São várias formas de programar. E aí, eu executei o método execute do objeto PDO statement. Esse método ele vai fazer a execução do SQL preparado e vai retornar verdadeiro ou falso, tá? Daria para a gente colocar um if else aqui para colocar algum tratamento diferente, caso esse comando não tenha sido executado também. Porque se ele não tivesse sido executado corretamente, eu não vou ter acesso aos dados dele, né? Mas nesse caso aqui eu já estou pegando os dados e devolvendo aqui para essa variável, que depois eu retorno. Poderia ter colocado o return aqui direto também. Dá para fazer modificações. Bom, mas o que é ponto-chave aqui?
esse fetch, que entre outros métodos, são formas da gente extrair os dados do objeto que a gente fez a execução do comando. Então, a gente prepara o SQL, esse comando SQL fica preparado dentro de um objeto PDO Statement. Depois a gente pede esse próprio objeto PDO Statement para poder executar o comando que ele já preparou, tá? E esse próprio objeto ele passa a conter os dados quando é uma consulta, quando é alguma coisa que busca dados. Então esse próprio objeto contém esses dados. E a forma da gente retirar esses dados lá de dentro é utilizando esses métodos de fetch, tá? Tem mais de um. Nesse caso aqui, eu estou usando o fetch all, que ele pega tudo de uma vez. Então ele pega aqueles dados tudo de uma vez e esses dados vêm na forma de uma matriz. E essa matriz ela pode ser indexada por índices numéricos ou pode ser indexada por nome. E como que eu escolho isso? Com esse parâmetro que eu estou colocando aqui, ó. Esse parâmetro é que vai me definir como que essa matriz virá indexada. Então tem várias opções aqui. Inclusive dá para indexar essa matriz tanto com nome quanto por número, então ele vai ter uma duplicada desses dados. Eu geralmente utilizo esse de ASSOC, que é de associativo, que me dá indexado por nome. Beleza, e aí eu retorno isso. Por que eu retorno? A gente não vai gerar saída na tela nas classes DAO, nas classes de modelo. A gente não gera saída na tela. Isso, então, é só retornado e alguém lá da visão ou do controle, alguém mais das camadas de cima que vai fazer a apresentação disso, é que vai fazer a geração de conteúdo na tela, tá? Então, essas classes mais baixas, elas não geram conteúdo na tela. Se elas tiverem que pegar algum conteúdo do banco, elas pegam esse conteúdo e simplesmente retornam. Alguém mais em cima é que vai fazer a apresentação disso no banco. Caso vocês queiram ver, né, como que esses dados estão, vocês podem utilizar aqui, ó, por exemplo, o printr ou o próprio vardump, né, para vocês verem informações e aí irem acostumando com as coisas, colocando essa variável aqui dentro. Que vocês conseguem ver como que essas coisas estão vindo lá do banco. Vocês podem variar isso daqui também, ver, vocês podem fazer outros testes aí. Beleza? E a inclui, ela cria um SQL para essa tabela veículo, né? Que é a tabela para a qual ela está vinculada. Aí faz a preparação desse comando. Então chama a conexão e pede para a conexão preparar o comando. Nesse caso está usando a variável, diferente daqui que já está direto aqui, mas é na mesma. Depois de preparar o comando, como é um comando que tem parâmetros, né, os parâmetros a gente deixa, dá para deixar de outras maneiras, mas a gente pode deixar com os pontinhos de interrogação, tá? Como a gente tem parâmetros, a gente tem que então fazer a vinculação dos dados que serão substituídos por esses parâmetros antes do comando ser executado. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo esses bind value. Cada um desses bind values, esses binds aqui, irão substituir um elemento desse aqui. Na verdade, substituir já com uma certa segurança, né? Porque esse comando já foi preparado. A gente não está simplesmente concatenando dados aqui. A gente está fazendo isso através de um método controlado do objeto. Então, eles vão substituir aqui esses dados. Ó. E que dados são esses? São dados que ele está pegando do meu objeto da classe de modelo. Tá? É tanto que na hora que a gente chamar essa classe, esse método inclui, a gente tem que passar para ele um objeto dessa classe daqui. E aí, através desse objeto, ele pega os dados. Então, o primeiro parâmetro aqui, começa de 1, tá? Nesse caso, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. O que vai substituir a primeira interrogação? O get fabricante. A segunda, get modelo, terceira, get ano, e a quarta, get placa. Então, isso aqui vai ser
vinculado a esses parâmetros, e depois ele tenta executar, e aqui eu estou retornando um verdadeiro ou falso. Eu não vou mostrar nada na tela aqui também, só retorno um verdadeiro ou falso. Beleza. Então minha conexão está criada, minha classe de modelo está criada, meu DAO para aquela classe de modelo também está criada, eu já tenho condições de testar isso lá do index, se vai ser acionado ou não. Bom, eu ainda não tenho, por exemplo, uma visão específica para veículo. Então, estou testando do index. Aqui, ó, fora da minha pasta modelo e fora da minha pasta DAO, eu tenho um index. Eu estou utilizando nesse momento só para teste mesmo. Tá? Já fiz alguns testes aqui. Já fiz alguns testes aqui, é tanto que lá na minha base de dados, vocês viram que tinha alguns dados, tá? Deixa eu separar esses testes. Esse teste aqui. Isso. Eu tenho um teste aqui que é para incluir. Então, o que eu faço? Eu criei um objeto da classe veículo. Aqui em cima são os require, né? Como está em outro arquivo, depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso também, mas como está em outro arquivo, eu precisei fazer essas importações. Mas deixa eu mostrar o funcionamento da classe, depois eu comento um pouquinho sobre isso aqui. Eu criei um objeto de modelo, né, da classe veículo, que aqui tem os getSet. Preenchi esse objeto através dos métodos sets. Preenchi com dados estáticos. Tá? Por quê? Eu ainda não tenho entrada de dados do usuário. Para eu ter entrada de dados do usuário, eu vou precisar de HTML. A gente vai fazer daqui uns dias. Então, estou preenchendo com dados estáticos aqui para eu poder testar. E aí, feito isso, eu vou precisar da classe DAO, veículo, que é a que vai fazer a gravação disso no banco. Então, eu criei também o objeto da classe DAO, veículo, e depois eu fiz a inclusão. Vou colocar isso aqui dentro de um if, que eu não tinha colocado ainda. Aqui eu já vou mostrar uma mensagem na tela, caso eu obtenha um verdadeiro ou falso lá. Veículo cadastrado com sucesso. Beleza. E else, né? Ele me retorna verdadeiro ou falso. Eu vou dar um eco aqui. Erro ao cadastrar o veículo. E aí, se eu testar isso, isso que é a mesma, eu tinha a execução dos últimos testes que eu fiz, que estava cadastrando e também estava mostrando. Nesse caso aqui só vai mostrar se cadastrou ou não, mas não vai mostrar a lista dos que já estão cadastrados, não. Então, veículo cadastrado com sucesso. Vou colocar um outro modelo aqui. Jeep Renegade 2019. Reg. Note que a gente está cadastrando dados estáticos, né? Porque a gente não está recebendo o usuário ainda. Só para testar se essas classes nossas aqui estão funcionando corretamente. E se tiver algum erro, vai aparecer alguma mensagem de erro. Por isso que é importante deixar habilitado lá as mensagens de erro nesse momento, para a gente poder rastrear os erros que forem acontecendo. Beleza, e essa parte de baixo aqui, eu fiz para poder mostrar. Então, deixa eu comentar essa parte de cima.
Comentei essa parte de cima aqui. Vou descomentar essa daqui. Como tem o DAO aqui e lá, eu vou precisar do DAO aqui também. Mas como esse aqui está no meio do código de cima, eu vou duplicar ele aqui embaixo. Beleza. Eu tenho aqui então o objeto da classe DAO. É a classe DAO que faz a consulta. Não sei se vocês lembram, mas aqui eu tenho um lista todos que está acionando a consulta, né? Ele aciona usando a classe conexão também. Lista todos. E aí o seguinte, essa lista, como que ela vem? Ela vem na forma de uma matrizona. Deixa eu dar um print R nela aqui, para a gente poder ver. Tá tudo numa linha só. Aí vamos forçar ele a quebrar a linha aqui, utilizando uma tag pré. Essa tag pré, ela pede para o navegador respeitar os espaços e as quebras de linhas que a gente colocar no código HTML. Esse print R gera as quebras de linha, tá? Geram as quebras de linhas e um espaço. Só que o navegador não respeita. Como se você criasse um HTML com muitas quebras de linhas, uns espaços a mais, uns espaços a menos, o navegador não respeita. Ele geralmente, se tiver uma sequência de espaços, ele deixa só um. Se tiver um monte de quebra de linhas, mas se for um conteúdo que pertence a um parágrafo, ele não quebra. Só se você colocar especificamente uma tag para falar que é quebra de linha. Mas isso é um assunto mais para frente. Isso aqui, então, a tag pré é para fazer essa aparência ficar assim. Beleza. Então, o que é a nossa lista? É um array, certo? Só que em cada posição do array, eu tenho outro array, ó. Certo? Então, é um array de array. Um array de array é uma matriz. As linhas da minha matriz estão indexadas por número mesmo. É a primeira linha, segunda linha, terceira linha, etc. Só que as colunas estão indexadas pelo nome das colunas lá do banco de dados. Então, a minha matriz na posição 0, ela tem um outro array, e esse array representa a primeira linha de dados lá do meu banco, com ID 1, fabricante tal, modelo tal, ano tal, placa tal, status tal. Então, como que eu acesso isso? Tá, eu não vou entregar para o cliente depois uma apresentação assim, né? Então, como que eu acesso isso? Eu posso acessar em primeiro momento aqui, eu posso acessar com for essa parte de fora, e essa parte de dentro aqui posso acessar manualmente, porque são 6 linhas, ou posso acessar com um for each. E essa de fora também, eu tenho índices numéricos, eu posso acessar com for each também. Então, quando eu tenho um índice numérico, eu posso acessar com for, com while ou com for each. Qualquer um deles. Quando eu tenho índices textuais, aí é só com for each. Ou então, de maneira direta, tá? Essa que está feita aqui, está com for each, tanto para acessar aqui fora, e outro for each para acessar aqui dentro, tá? Mas dava para variar isso daqui também. O for each de fora, eu tenho lista, que é essa minha variável aqui. Essa minha variável aqui, que recebeu lá do DAO. As linha. Então, a cada repetição, uma parte dessa aqui, ó, estará jogada nessa variável linha. Então, na primeira execução, linha vai ter isso daqui, ó. Na segunda execução, linha vai ter isso daqui. Na terceira execução, linha vai ter isso daqui. Ok? Aí, aqui dentro, eu faço um for each nessa variável linha. Então, esse for each interno vai servir a cada momento para um desses caras. Como que eu faço esse for each aqui? Estou usando aquela versão com duas variáveis aqui agora, ó. Atributo, valor. A cada repetição desse meu for each interno, essa primeira variável vai receber o índice e a segunda variável vai receber o valor. Então, a cada repetição desse for each interno, eu tenho dentro da variável atributo o índice, ID, fabricante, modelo e tal, e dentro da variável valor, o valor mesmo que está guardado lá. E aí eu só estou mostrando com um eco, né,
escrevendo o atributo também, concatenando com 2 pontos, espaço, concatenando com valor e no final concatenando com uma BR, que é uma tag HTML de quebrar a linha. Então eu tenho essa saída aqui, tá? Dá para fazer de outra forma? Dá para fazer de outra forma, dá para trocar esse for each de fora aqui por um for ou um while. Aqui dentro, ao invés de colocar assim, dava para colocar assim, quer ver? Como esse vetor interno ele é menor, como o vetor interno é menor, a gente poderia acessá-lo diretamente. Então eu tenho isso aqui, e ao invés de eu colocar um for each aqui, eu já vou colocar direto, ó, echo. Eu sei que o meu campo lá no banco chama ID. Então eu vou buscar aqui nessa variável linha a posição ID. Deixa eu colocar uma BR aqui também. E aí eu não teria necessidade desse for interno. Mas eu teria mais linhas de código. Principalmente se a minha tabela fosse grande, né? Eu teria mais linhas de código. Mas dependendo da situação, se eu não precisasse pegar a tabela toda, se eu precisasse pegar só algum dado, eu já poderia fazer algo desse tipo aqui. Placa e status. Aí vai depender muito da lógica, né, que estiver sendo feita, do que você precisar. Geralmente, se a gente for colocar isso aqui em forma de uma tabela, né, quem já tiver costume com HTML, talvez já vai querer converter isso aqui em uma tabela também. Aí você já vai gerar tags de tabela misturado com isso aqui, para que o navegador apresente isso na forma de tabela. Opa, deu algum problema aqui. Não é lista, né? É linha. É essa minha variável aqui que contém. Acabei clicando no linha. Depois dupliquei. Ficou tudo ela. Isso. Aí tem, bem parecido. E aí, só para adiantar aqui, mas a gente não vai utilizar agora, eu poderia, por exemplo, começar a misturar HTML aqui. Ó. Vou falar que isso aqui fica dentro de um H1. H1 é uma tag de título. Aí ele vai dar uma fonte maior e com negrito para aquele conteúdo. Aí eu teria isso aqui, por exemplo. Ó. Só para brincar. Tá, fiquei de falar sobre essas inclusões. Então, os nossos testes é esse. Nosso teste é isso, por enquanto, né? No próprio index a gente está verificando se a nossa classe está funcionando ou não. Beleza, fiquei de falar sobre isso aqui. Esses require são o seguinte, como a gente está utilizando dentro desse arquivo objetos de classe que estão em outros arquivos, a gente tem que fazer a requisição. Então, o require once é uma forma de fazer isso. Aqui, você poderia simplesmente colocar o endereço todo aqui, ó. A gente vai de onde a gente pode colocar endereços estáticos ou endereços dinâmicos, né? O que é o endereço estático? É aquele que pega o caminho todo de onde aquele arquivo está armazenado lá na pasta. Por exemplo, no meu caso aqui seria /opt, /lamp, etc, 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 até chegar lá. E a gente pode pegar também caminhos dinâmicos, que a gente considera onde a gente está e onde a gente tem que passar até chegar no arquivo que a gente quer. Então, se eu estou dentro de index e quero chegar lá em DAO, seria simplesmente .DAO/conexão. Daria certo também. Só que isso aqui às vezes dá um pouco de confusão pelo seguinte. Se você imaginar, o meu DAO usa a conexão, correto? Meu DAO usa a conexão. Dependendo da situação, eu poderia optar por colocar um require aqui. Para daqui eu fazer
para daqui eu utilizar a conexão. Mas olha a confusão que a gente gera. Se eu colocasse um require aqui, como eles estão na mesma pasta, eu já colocaria direto. Certo? Só que, vocês podem testar isso aí, só que esse arquivo, ele não é acessado diretamente pelo navegador. Ele, na verdade, é utilizado, incorporado dentro desse daqui. Quando a gente faz o require once, é como se a gente estivesse incorporando aquele arquivo alvo dentro desse atual. Então, se eu fosse remover esse require daqui e manter esse require aqui, eu teria que fazê-lo considerando a referência de execução desse cara. E a referência de execução desse cara é aqui dentro do index, porque ele é incorporado aqui. Então, o que é mais aconselhável, às vezes, é fazer esses requires todos aqui nos seus arquivos, vamos dizer assim, de mais alto nível, né? E, às vezes, para não ficar tendo que escrever o endereço todo, a gente meio que usa um meio termo entre o estático e o dinâmico, que é fazer o endereço completo, mas para evitar de fazer o endereço completo e ficar preso, por exemplo, hoje esse arquivo está em C2 pontos, amanhã trocou ele para D2 pontos e aí zangou tudo. A gente pode utilizar essas variáveis aqui, ó. Essas variáveis server, post, acho que eu citei elas lá no outro vídeo, post, server, get, etc. Elas são variáveis que a gente chama de super globais. São variáveis que já existem na linguagem e elas são preenchidas automaticamente. Nesse caso, eu estou utilizando a server, que na verdade é um vetor que contém várias posições, e uma das posições é isso aqui, ó, document.root. Eu estou utilizando isso para poder montar os meus endereços de maneira meio que estática, porque vai pegar o endereço completo. Tá? Vocês podem dar um var dump nisso aqui para vocês verem o que está acontecendo. Só que de maneira dinâmica, uma vez que essa variável ela é preenchida automaticamente. Então, eu seria basicamente isso daqui. Ó. Isso daqui. Estou montando meu endereço assim. O document root ele vai apontar possivelmente para a pasta htdocs. E aí eu concateno com a minha pasta barra. É porque ele está confuso porque eu ainda não finalizei o raciocínio. 2021.2 barra DAO barra conexão. Note que está ficando um pouco grande, né? E aí, para diminuir um pouco esse código aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente criei uma constante. Ó. Esse define aqui cria uma constante. Esse aqui é o nome que eu estou dando para a constante. Isso aqui é o valor dessa constante. Essa constante, ela está pegando essa parte inicial do meu endereço todo aqui até aqui, para eu não ter que ficar repetindo tudo. Aí, eu simplesmente agora tiro isso e deixo aqui só o nome da minha constante. Então é isso. Isso aqui é só para eu ter essa escrita desse endereço um pouco menor e estou mantendo esses require aqui no index, ao invés de manter nesses próprios arquivos aqui, também para evitar um pouco de dor de cabeça quando a gente fica colocando eles lá. Por quê? Colocando eles lá, a gente tem que pensar de onde que ele vai ser executado. Inclusive, às vezes se tem um arquivo que é acionado de vários pontos diferentes, aí a hora o seu require aqui vai funcionar para um
e não para o outro, ora para o outro e não para o um. Então, manter os require aqui, às vezes dá um pouco de dor de cabeça, tá? Então, estou optando por manter aqui, mas vocês podem testar, podem manter lá também. Fazer meio que aquela ideia. Se esse usa esse, você bota o require lá. Se esse usa esse, você bota o require lá. Mas, em alguns casos, fica um pouco chato o funcionamento e dá umas dor de cabeça, tá? Mas é isso. O nosso foco principal era testar, então, a nossa classe de conexão, que rodou, nossa classe de modelo e nosso DAO. Para esse caso aqui ele está rodando, peço que vocês façam isso aí para poder praticar também, tá? E aí, for dando alguns erros, vocês tentem ver o texto do erro para vocês tentarem entender o que está acontecendo, mas se necessário, vocês me procurem para a gente ver o que está acontecendo. Beleza? Então é isso. Até a próxima para vocês. Tchau, tchau.